Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, do canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. E no vídeo de hoje, a gente vai resolver 5 questões de matemática da banca IBGP, seguindo a nossa maratona de questões da banca IBGP, né? Você já reparou que nesse ano a gente só divulgou questões dessa banca para você. Por quê? Estamos na reta final de preparação para o concurso dos bombeiros militares de Minas Gerais, cuja prova vai ser organizada por esta banca, né? Então, estou te preparando para as questões dessa banca. Combinado? Agradeço demais ao Pedro. O Pedro é um inscrito aqui do canal que enviou para a gente essas questões. É bem difícil achar questões de matemática dessa banca porque ela tem se especializado em divulgar questões de raciocínio lógico, né? Os últimos concursos organizados por essa banca são concursos com prova de raciocínio lógico, não de matemática, como vai ser do concurso dos bombeiros de Minas. Então, valeu demais, Pedro. Então, é isso. Aqui nessa playlist você já encontra todo o material dos Bombeiros de Minas disponíveis aqui na Central dos Números. Então, você só precisa agora ativar seus neurônios. Ativou os neurônios? Então, vamos às questões. Vem comigo? Primeira questão de porcentagem. Pausa o vídeo, tenta resolver. Melhor forma de aprender é tentar fazer a questão, tá bom? No ano de 2011, foi aprovada pela Anvisa uma medida para reduzir os limites de iodo adicionado no sal de consumo humano no país. A faixa de variação do iodo no sal era de 20 a 60 miligramas de iodo por quilo de sal e passou para a faixa de 15 a 45 miligramas de iodo por quilo de sal. Calcule qual foi a redução em porcentagem dos limites mínimos e máximos da concentração de iodo no sal, expressa em miligrama por quilograma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar. Valor mínimo era 20, passou para 15. Essa redução reduziu quantos miligramas? De 20 para 15, 20 menos 15 dá 5, né? Reduziu 5 miligramas. Esses 5 miligramas correspondem a quantos por cento aqui de 20? Basta você fazer uma regra de 3 ou uma divisão simples. Olha só, então vamos raciocínio desde o início. O mínimo passou de 20 miligramas para 15 miligramas. Então, reduziu 5 miligramas, né? 20 menos 15 dá 5. Houve a redução de 5 miligramas. Esses 5 miligramas correspondem a quantos por cento de 20 miligramas? Para você descobrir, basta dividir 5 por 20. 5 por 20. De onde vem isso? Vem de uma regra de 3. Se você fizer a regra de 3, 20 corresponde a 100%, 5 corresponde a x%, você vai chegar que x é igual a 5 dividido por 20, da mesma forma que tem essa divisão aqui. Então, sempre que você tiver um tipo de questão assim, de porcentagem, para ganhar tempo, você já, ao invés de montar a regra de 3, já pode fazer a divisão direta. Divide o número que você achou em relação ao seu valor inicial, tá bom? 5 dividido por 20, a gente pode simplificar essa fração por 5. Os dois números podem ser divididos por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4. Então, a gente tem 1 quarto é 0,25. Número decimal, como é que a gente transforma em porcentagem? Basta multiplicar por 100. 0,25 vezes 100 dá 25%. Então, houve uma redução de 25% em relação ao valor inicial. Mesmo raciocínio para o valor máximo. O valor máximo passou de 60 para 45, né? De 60 para 45, houve uma redução de 60 menos 45, 15 miligramas. Esses 15 miligramas correspondem a quantos por cento de 60? Basta dividir 15 por 60. 15 dividido por 60. De novo, a gente pode fazer simplificação. A gente pode dividir o 15 e o 60 por 15, né? Não consegue ver isso? Divide por 5. Divide por 5, por 5, depois divide por 3, por 3. Você vai chegar em 1 quarto igual aqui. 1 quarto, 0,25, 25%. Então, o limite mínimo reduziu 25%. O limite máximo reduziu 25%. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Questão fácil, né? Uma questão de porcentagem fácil. Se você quiser treinar mais questões de porcentagem, mais difíceis que essa, dá uma conferida nesse link aqui, que nesse link você só encontra questões de porcentagem de diversos concursos disponíveis aqui na Central dos Números. Beleza? Vamos para a segunda questão. Olha o like no vídeo. Já deixou o like no vídeo? Clica no like aí, por
por favor, vamos ajudar o nosso canal. Você pode ajudar deixando like, compartilhando o vídeo, né? Se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu valeu demais, beleza? De acordo com o levantamento feito pela administração de um hospital durante o ano de 2016, a título de compreender melhor o motivo das internações de pacientes na UTI, constatou-se que os motivos das internações eram subdivididos da seguinte maneira: 24% doenças do aparelho circulatório, aí tinha 21%, 15%, 9%, 31%. Beleza, deu vários motivos em porcentagens. Se você somar essas porcentagens, você vai chegar em 100%. O gráfico de setor referente a essas informações seria formado por 5 setores, porque você tem 5 categorias: 1, 2, 3, 4, 5. Assinale a alternativa que apresenta a diferença em graus dos ângulos dos setores referentes a doenças do aparelho circulatório e a doenças do aparelho respiratório, respectivamente. Então, primeiro passo, o que é o gráfico de setor? Você sabe? Gráfico de setor é aquele gráfico de pizza, né? Aquele gráfico que parece uma pizza. Então, ele é um gráfico circular, é um círculo dividido em diversos pedaços, como se fosse uma pizza. Beleza? O círculo, a circunferência tem 360 graus, certo? O ângulo que forma lá o círculo, 360 graus. Então, você vai dividir esses 360 graus de acordo com a porcentagem, ok? O problema é que a diferença. Diferença é o quê? Diferença é a subtração. Diferença, subtração. A subtração entre o ângulo do setor de doenças circulatórias e doenças respiratórias. Doenças circulatórias, 24%. Doenças respiratórias, 9%. Ele quer a diferença, subtração. 24 menos 9. 24 menos 9 dá 15%. Então, para fazer, faz uma regra de 3. 360 graus corresponde a 100%, x graus vai corresponder a 15%. Por que eu não posso dividir esse 15 por 360? Porque aqui é porcentagem, aqui é graus. É diferente lá da anterior que você tinha miligrama com miligrama, tá bom? Então, cuidado aí com o seu raciocínio, beleza? O 15 você não pode dividir aqui direto pelo 360, não, porque aqui é porcentagem e aqui é grau, são unidades diferentes. Então, monta a regra de 3, né? Para não correr risco de confundir, monta a regra de 3, então. 360 vai corresponder a 100%, é o seu círculo inteiro, sua pizza inteira. X graus vão corresponder aos 15% da diferença que ele quer, né? Então, você vai ter 100 vezes x é igual a 360 vezes 15. 100 vezes x é igual a 360 vezes 15, ou 15 vezes 360. Pega o 100 que está multiplicando, passa para cá dividindo, você vai ficar com x igual a 15 vezes 360 dividido por 100. Pode simplificar, divide esse zero com esse zero, né? Divide 15 e 10 por 5, 15 dividido por 5 dá 3, 10 dividido por 5 dá 2, aí vai sobrar 36 dividido por 2, que dá 18. Então, vai sobrar 3 vezes 18, né? 3 vezes 18 é fácil ou difícil? É fácil. 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 8, 24, 30 mais 24, 54, né? Então, a diferença vai equivaler a 54 graus. 54 graus está aqui. É a letra B, beleza? Então, mais uma questão que você resolve com uma regra de 3. Regra de 3 é vida, né? A questão anterior também você resolveria com 2 regras de 3, beleza? Vamos para mais uma questão. Deixa o like no vídeo. Questão número 3. Francisco é o responsável pelo almoxarifado de um hospital para fazer a pesagem de 4 objetos recebidos, x, y, z e j. Ele precisa subir na balança junto aos objetos, pois o prato da balança não possibilita apoiá-los diretamente. Dessa forma, primeiramente ele sobe na balança com os objetos x e y, e a balança registra 80 kg. Na sequência, ele sobe carregando os objetos z e j, e a balança registra 93 kg. Sabemos que Francisco pesa 69 kg, determine o peso de todos os objetos recebidos, x, y, z e j. Uma questão bem tranquila. As questões dessa prova são questões, no meu ponto de vista, mais tranquilas que as questões que eu tenho divulgado aqui dessa banca, né? Essas questões foram retiradas de um vestibular de medicina organizado por essa banca, pela banca IBGP, acredite ou não, né? Então, vamos lá.
você tem aqui que o peso dele é 69. Então, basta a gente subtrair o peso da balança menos o peso dele que a gente vai descobrir o peso dos objetos. Objetos X e Y pesaram 80 com ele, né? Então, tira ele, você vai obter a soma de X e Y. Massa dos objetos X e Y, 80 menos 69, que é a massa do carinha lá, do Francisco. 80 menos 69, 80 menos 70 dá 10, né? Só que é 69, então vai ser 11 quilos. Essa é a diferença. Massa dos objetos Z e J, 93 menos 69. 93 menos 70 dá 23, só que é 69, então vai dar 24. Soma das massas dos quatro objetos, soma 11 com 24. 11 mais 24 dá 35 quilos. Essa é a resposta a essa questão. Essa aqui a gente não precisa nem discutir, né? Questão de subtração e soma. Eu acho que não cai uma questão assim no concurso. Mas é uma questão que caiu no vestibular de medicina organizado por essa banca. Beleza? Vamos para a próxima? Questão número 4. Se inscreve aqui no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve. A gente já vai chegar em 100 mil inscritos um dia. Determinado paciente, depende de você, claro, né? Determinado paciente está internado em observação, fazendo uso de soro com uma dosagem de 3,125 mililitros por minuto. O médico solicitou que ele faça uso do soro durante 24 horas. Sabendo-se que cada embalagem de soro contém o volume de meio litro, calcule quantas embalagens serão necessárias para atender a esse paciente. Então, uma questão tranquilinha também que vai exigir que você faça cálculo de multiplicação. Basicamente é isso, né? E conversão de unidade de medida. Você tem 3,125 ml por minuto, só que ele vai usar durante 24 horas. Então, você tem que descobrir quantos minutos tem dentro de 24 horas. Uma hora tem 60 minutos, então 24 horas vai ter 24 vezes 60 minutos. 24 vezes 60, 6 vezes 20, 120. 6 vezes 4, 24. 120 mais 24, 144. Com o zero, 1440. Pegou? Separei o 6 do 10 e o 24 é 20 mais 4. Beleza. Então, um dia, 24 horas, tem 1440 minutos. Ele vai tomar 3,125 por minuto. Para saber o total que vai precisar, basta multiplicar 3,125 vezes 1440. Faz essa multiplicação aí, tranquilinho, relaxado, né? Número por número, com calma e paciência. Faz a multiplicação, você vai chegar em 4.500 ml. Beleza? Aí ele disse que cada embalagem tem o volume de meio litro. Então, ou você converte esse meio litro em ml ou converte esse ml em litro. Aqui no vídeo eu converti o ml em litro. Conversão de unidade de medida. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Para você passar de ml para litro, você tem que andar para a esquerda. Então, você vai andar com a vírgula. A vírgula não está aqui. Cadê vírgula? A vírgula, quando ela não está mostrada, está depois do último número. Vai andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, né? Então, a vírgula vai vir 1, 2, 3 casas para a esquerda, vai virar 4,5 litros. Beleza? Ele vai gastar 4,5 litros. Para achar o número de embalagens, divide 4,5 pelo volume de uma embalagem, que é meio litro, né? Então, o número de embalagens, 4,5 dividido por meio. Todo número dividido por meio, basta você multiplicar o número por 2. Por quê? Você vai multiplicar por 2 aqui, e aqui embaixo vai virar 1, né? Então, divisão por meio é só multiplicar por 2. 4,5 vezes 2 dá 9. Então, 9 embalagens é a resposta dessa questão. Certinho? Vamos para a última questão. Então, essa questão dava um pouquinho mais de trabalho por conta dessa multiplicação e tinha que saber conversão de unidade de medida, né? Mas também não era uma questão tão difícil. Vamos para a última. Calcule o volume total em litros de um determinado reservatório de água com forma cilíndrica, sabendo que seu diâmetro é 200 centímetros e sua altura
é de 6.000 milímetros, dado π igual a 3,14. Então, essa questão já exige um pouquinho mais de conhecimento de conversão de unidade de medida. Ele quer o volume em litros, só que ele deu a medida em centímetro e em milímetro. Então, guarda aí para a sua vida. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, sempre que você tiver, sabendo só essa relação, sempre que você tiver medidas em unidades diferentes, centímetro, milímetro, basta você converter essas medidas para decímetro, que aí você vai chegar no volume em litros, sem precisar fazer nenhuma conversão depois, né? Ele disse que o diâmetro é 200 centímetros. O que é diâmetro? Diâmetro, né, de um círculo é 2 vezes o raio. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, os 200 centímetros são iguais a 2 vezes o raio. O raio vai ser, vou pegar esse 2 que está multiplicando, passar para cá dividindo, 200 dividido por 2 dá 100. O raio vai ser 100 centímetros. Agora, vamos converter, então, esses 100 centímetros e esses 6.000 milímetros para decímetro. Unidade de medida, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? A gente quer passar para decímetro. Então, 100 centímetros, vou andar uma casa para a esquerda. Vírgula está aqui, vai virar 10, né? Milímetro para decímetro, vou andar uma, duas casas para a esquerda. Uma, duas casas para a esquerda dá 60 decímetros, ok? Qual que é o volume do cilindro? Volume do cilindro, a área da base vezes a altura. A base é um círculo, então vai ser 2πr ao quadrado, πr ao quadrado, desculpa, 2πr é o comprimento, né? Então, você vai ter πr ao quadrado, a área da base, vezes a altura, que é 60, né? Então, o volume π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Π 3,14, o raio 10, então vai ser 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 60. Tem multiplicação e potência, resolve a potência primeiro, 10 ao quadrado dá 100. Então, você vai ter 100 vezes 60 vezes 3,14. Faz aqui, 100 vezes 60, você vai acrescentar 2 zeros aqui no 60, vai virar 6.000. Você vai ter 6.000 vezes 3,14, fazendo essa multiplicação, você vai chegar em 18.840 decímetros cúbicos, porque as medidas estavam em decímetro. Decímetro cúbico é igual a litro, é isso que você quer. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Está pronta para o seu concurso? Espero que sim, hein? Se quiser estudar mais, ainda dá tempo. Confere os links que eu separei para você e, claro, para não perder nada, se inscreve aqui na Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. Conto com você para mandar a prova dos bombeiros para a gente no dia da prova, depois que a prova acabar, claro, tira a foto e manda para a gente no nosso e-mail para a gente divulgar o gabarito aqui para você. Combinado? Bons estudos e até a próxima!